Hoje nós vamos falar sobre felicidade. A verdade é que todo mundo está buscando ser feliz, mas nem sempre a gente sabe como buscar essa felicidade. A gente não sabe como ser feliz e aí a gente vai vivendo no automático, trabalhando, bebendo demais no final de semana. Mas quando a gente está vivendo no automático, depois sempre vem um vazio. No início da minha mentoria, a gente faz um mapeamento da nossa personalidade, dos nossos padrões emocionais, das nossas respostas traumáticas que construímos ao longo da vida. Mas como a gente faz para melhorar tudo isso? Como eu faço para quebrar os padrões emocionais, para não responder à vida no automático de acordo com meus traumas? É preciso se alinhar à energia do todo. O todo é amor, é abundância, é felicidade. E eu preciso me alinhar a essa energia. Não adianta a gente ficar tentando resolver tudo com a nossa mente. Porque para alcançar a vida dos nossos sonhos, para a gente se alinhar ao todo, não é com a mente. É com o sentir. Se eu fico olhando só para os meus padrões emocionais e tentando superar e resolver com a mente, isso traz angústia. Pode trazer até desespero. O que eu proponho na mentoria é que, ao invés da gente ficar focado nos padrões emocionais que nos limitam, que a gente comece a olhar para nossas forças de caráter e as nossas virtudes. Bem, a felicidade, que os cientistas vão chamar de bem-estar, é uma experiência de prazer com significado. Então, não é só o prazer por prazer. Por exemplo, uma noitada bebendo e curtindo é prazer, não é felicidade. A felicidade é uma experiência de prazer com um propósito. Quando o prazer te traz uma sensação que se prolonga de estar fazendo a coisa certa, uma sensação que preenche o seu ser. Isso é felicidade. E são esses estudos sobre felicidade que é a base da psicologia positiva. A psicologia é onde a gente olha para aquilo que a gente já tem de bom, aquilo que são nossas forças. A psicologia positiva, ela não te convida a consertar o passado e nem ressignificar o passado. Ela te convida a olhar para o presente. Ela te convida a olhar para suas forças, os seus talentos, seus dons, suas qualidades. Dentro da psicologia positiva, nós temos identidade mais pertencimento igual a flow. E o que é a identidade? A identidade é quando a gente descobre quem somos. Então, quem é você? Quais seus dons? Quais seus talentos? Quais são as suas forças de caráter? Já o pertencimento é qual o seu lugar no mundo? Onde no mundo você se sente bem, você sente que é o seu lugar, onde você pode ser você mesmo, colocando no mundo, servindo ao mundo com os seus dons e talentos. Eu gosto muito do exemplo que o Juliano Posati dá da torneira. Se você achar a torneira no suporte de celular, por exemplo, lá tem uma rosca, dá para arrosquear. Mas a torneira vai cumprir o seu papel? Ela vai poder utilizar os seus dons? Ela vai se rosquear, mas ela está cumprindo o seu papel? Agora, se eu vou lá e rosqueio a torneira no cano, onde passa água, e aí eu abro a torneira e sai água, a torneira está no seu lugar, cumprindo o seu papel. Isso é o pertencimento. Muitas vezes a gente quer se encaixar em lugares que não cabemos, onde não podemos mostrar quem somos, onde não conseguimos servir com nossos dons e talentos. A gente se encolhe. O estado de flow é um estado de expansão de consciência. É aquele momento que parece que o mundo para. Quando você faz aquilo que ama e você nem vê o tempo passar. Esse é o estado de flow. Esse é o nosso lugar de pertencimento, quando a gente consegue estar em estado de flow. Quando entramos nesse estado de flow, onde a gente não vê o tempo passar, estamos alinhados com o todo, com o universo, com a abundância da vida. Existem vários cientistas que pesquisam sobre a felicidade, mas hoje nós vamos falar sobre a teoria de dois. Um é o Tal Ben-Shahar. Ele construiu um método que chama Método Spire, onde cada letra é uma dimensão que a gente precisa olhar para que a gente seja feliz. E como que ele chegou nesse método Spire, que tem 5 dimensões? As pesquisas dele, ele fez diversas pesquisas em comunidades onde as pessoas são consideradas felizes e onde as pessoas vivem muito. Então, é uma pesquisa que alia longevidade e felicidade.
Existe um documentário que está na Netflix que chama As Zonas Azuis. O que são essas zonas azuis? São lugares no mundo onde as pessoas vivem 100 anos, onde as pessoas vivem muito e vivem felizes. Elas têm um modo diferenciado de viver. E baseado nessas pesquisas, ele desenvolveu esse modelo Spire. O S de Spire é espiritualidade. Espiritualidade não atrelada a uma religião, mas a uma vida com propósito. Eu vivo uma vida onde eu tenho significado, uma vida onde eu aprecio o presente, uma vida com presença. Não uma vida onde a gente está ansioso olhando para o futuro ou uma vida onde a gente está triste olhando para o passado, mas uma vida onde a gente está apreciando o que a gente tem agora. Porque só existe o agora. O P é de físico. Como você cuida da sua dimensão física? Como você cuida do seu corpo? Você presta atenção à sua alimentação? Você faz atividade física? Você presta atenção na relação mente-corpo? Porque a mente e o corpo estão relacionados. Se eu vivo ansioso na minha mente, eu passo isso para o meu corpo porque o meu corpo está sempre em alerta, ele está tenso. Então é importante olhar também essa relação entre corpo e mente. Para isso ele fala que devemos meditar, fazer práticas de mindfulness, para além da dieta e da atividade física. O I é de intelectual. O conhecimento é muito importante. Está aberto a aprender sempre, aberto a novas experiências. Então, enquanto você está aberto a conhecer coisas novas, isso é muito importante na vida. A rigidez cognitiva que a gente tem visto tanto na internet, onde as pessoas pensam dentro da caixinha, onde as pessoas não conseguem interpretar e nem analisar nada para além daquilo que elas aprenderam dentro dessa caixa. Então, sair da caixa e conhecer outras coisas é muito importante para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. O R é de relação, onde o Dr. Tal vai falar que essa dimensão é a mais importante. Dentro dessas cidades onde as pessoas são mais felizes, o que eles analisaram que é comum em todas elas são as relações, a amizade, as pessoas se conectarem. Então, é preciso se perguntar: eu tenho um relacionamento positivo comigo? Eu me respeito? Eu estabeleço limites? Eu tenho um bom relacionamento com os outros? Eu respeito o limite do outro? Eu me conecto com esse outro? Ou eu tô cada vez mais fechada em mim mesma? Eu li uma pesquisa recentemente onde nunca os adolescentes sofreram tanto com a solidão. A internet, que era para nos aproximar, está nos separando, nos isolando cada vez mais. Então, o quanto você se relaciona, se conecta com as pessoas de verdade, olho no olho, um abraço, tomar um cafezinho no final da tarde com um amigo. Enquanto você larga o celular, enquanto caminha, será que você, quando vai conhecer um lugar novo, você olha no olho das pessoas, você cumprimenta as pessoas? Ou você fica o tempo todo no celular? Ou você só fica tirando fotos e enxerga tudo ao seu redor pela lente do celular? E o E é de emoções. O quanto você aceita as suas emoções. O quanto você se permite sentir. Porque muitas vezes a gente não sente, a gente esconde nossas emoções. Principalmente nós mulheres que desde pequena, por exemplo, somos ensinadas a não sentir raiva. Que é feio, que a gente tem que sempre acolher o outro. E aí a gente engole essa raiva. A gente não demonstra raiva. Mas a gente tem que se permitir sentir. Liberar essas emoções. O Dr. Tal ele vai dizer que emoções positivas, elas ampliam a nossa visão de mundo. Então a gente precisa se permitir amar, sorrir, se surpreender com a vida. Então dá uma pausa agora nessa aula, pega o papel e caneta e escreve. Como eu tô cuidando de cada dimensão dessa? Como eu tô cuidando da minha felicidade? Como eu tô cuidando da minha dimensão espiritual, física, relacional, intelectual, emocional? Então escreve como você está cuidando. E se você perceber que você não está cuidando, você escreve pelo menos uma ação que você pode começar a implementar na sua vida para você começar a cuidar dessa dimensão. Talvez você possa começar a fazer uma caminhada se você não faz atividade física, ou você pode começar a meditar se você não tem esse hábito, ou começar a ler um livro para aumentar o seu conhecimento, a sua dimensão intelectual. Então, em cada dimensão, você vai refletir como você tem cuidado
dessa dimensão. Outra pesquisa dentro dessa ciência da felicidade que eu acho muito interessante é do Martin Seligman. Ele é considerado o pai da ciência da felicidade. Ele que começa esses estudos lá em 1998. E resumidamente, a teoria dele diz que temos que usar as nossas forças de caráter para alcançar as virtudes que vão trazer uma maior sensação de gratificação e felicidade na nossa vida. Então ele faz um mapeamento de virtudes que são importantes em todas as culturas. Ele pesquisa sociedades e culturas que existiram por todo o planeta nos últimos 3.000 anos. E ele vai agrupar todas as virtudes dessas culturas ao longo desses 3.000 anos, que são unânimes, onde que todos os povos e culturas acham que são virtudes importantes. Então ele vai agrupar todas essas virtudes pesquisadas em 6 virtudes. Saber e conhecimento, que como a gente já falou lá no método Spire, o conhecimento está relacionado, você está aberto para conhecer coisas novas. Coragem, o quanto você está disposto a viver a vida fora da caixa, fora da sua zona de conforto. A virtude da coragem fala sobre ir para a vida, fala sobre sair da zona de conforto. Terceira virtude, amor e humanidade. Amor e humanidade fala sobre compaixão, sobre olhar o outro como igual, sobre reconhecer que todos somos seres humanos, respeitar as diferenças. A quarta virtude é a justiça. De um modo geral, todas as culturas e sociedades querem viver numa sociedade justa, onde todos tenham seus direitos respeitados. A quinta virtude é a temperança. A temperança está relacionada à prudência, à humildade, à modéstia, ao autocontrole. Então, viver a temperança é se analisar, é se conhecer, é entender que cada um tem o seu processo, respeitar seu próprio processo e o do outro. E a última virtude é a espiritualidade e transcendência. Então, todas as culturas e sociedades que existiram nesses últimos 3.000 anos tinham alguma forma de cultivar essa espiritualidade, essa dimensão espiritual, alguma forma de olhar para a vida com uma perspectiva transcendente, para além da fisicalidade. Bem, depois de resumir todas as virtudes pesquisadas nessas 6, Martin Seligman vai falar que a gente vai alcançar essas 6 virtudes usando nossas forças de caráter. E ele vai nomear 24 forças. E ele vai falar que para alcançar a felicidade, esse bem-estar, para alimentar esse bem-estar todos os dias, a gente tem que buscar usar as nossas forças todos os dias. Lembra que eu falei do flow? Da identidade mais pertencimento igual ao flow? E o flow é esse estado de felicidade, esse estado onde nada falta, nada sobra, um estado de suficiência, onde você está tranquilo, onde você não vê a hora passar. Essas forças de Martin Seligman, ele vai falar o seguinte, que a gente vai usar essas forças são nossa identidade. Então, em tudo que a gente fizer, no nosso trabalho, na nossa família, com nossos amigos, nós vamos sempre usar essas forças. Isso vai trazer essa sensação de prazer, de bem-estar. Isso vai nos colocar no flow. E para nos ajudar, ele criou um teste que é para a gente identificar essas forças, que uma vez identificada, a gente vai começar a usar. Porque muitas vezes a gente consegue identificar fácil nossos defeitos, nossos problemas, nossos desafios, mas temos dificuldade de nomear aquilo que a gente tem de bom, as nossas forças. E é disso que se trata a psicologia positiva. Você olhar para aquilo que você já tem de bom, aquilo que temos de desafiador na vida, a gente não ignora, a gente não joga para debaixo do tapete, mas a gente não traz isso como o principal da vida. O principal é o que a gente tem de bom. É isso que a psicologia positiva fala, que a gente deve focar naquilo que a gente já é bom. Porque quando a gente foca naquilo que a gente já é bom, a gente fica cada vez melhor. E para vocês entenderem melhor isso, eu vou fechar essa aula com um exemplo do Instituto Gallup. No Instituto Gallup foi desenvolvida uma pesquisa por Donald Clifton, onde ele, dentro também da psicologia positiva, ele vai comprovar exatamente isso, que quando a gente foca naquilo que a gente já é bom, a gente fica ainda melhor. E qual foi a pesquisa? Ele pegou 1.000 pessoas para fazer um teste de leitura. E depois desse teste, ele dividiu essas 1.000 pessoas em 2 grupos. Pessoas que liam até 90 palavras por minuto e pessoas que liam em média 350 palavras por minuto. Depois de separar os grupos, esses grupos aprenderam técnicas para aumentar a velocidade de leitura. O primeiro grupo, que lia em média 90 palavras por minuto,
Depois de estudar as técnicas de leitura, eles passaram a ler 150 palavras por minuto. Então, eles melhoraram de 90 para 150. Enquanto o segundo grupo, que lia 350 palavras por minuto, já o segundo grupo, que lia 350 palavras por minuto, passou a ler mais de 2.000 palavras por minuto. Vocês entendem que, com isso, Clifton concluiu que aquele grupo que já era bom em ler, ele ficou muito melhor. O primeiro grupo, que não era tão bom quanto o segundo, ele também melhorou. Mas o desempenho daqueles que já eram bons ficou ainda melhor. O desempenho daqueles que já eram bons foi muito superior. A diferença entre o Martin Seligman e o Don Clifton é que enquanto o Martin Seligman ele vai mapear as forças de caráter, o Don Clifton ele vai mapear talentos naturais. Eles usam nomenclaturas diferentes, mas os dois vão falar a mesma coisa. Que quando você foca naquilo que você já é bom, você fica cada vez melhor. E por isso a gente deve explorar cada vez mais aquilo que a gente já é bom. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso lugar de força. É aí que a gente consegue encontrar o nosso lugar no mundo, servir o mundo com nossos dons. Quando a gente conhece quais são esses dons. Quando a gente conhece quais são essas forças. E utilizando essas forças e dons, a gente aumenta a nossa sensação de gratificação, prazer e felicidade.